Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Sem Edição em TVeja e vamos fazer conexão com o Rio de Janeiro. Salve, salve, Felipe Moura Brasil, tudo bem? Salve, Silvio. Dia Nacional do Samba, tudo bem? Estou aqui em ritmo de samba para comentar essa semana. Aqui não é o Fantástico, mas você vai pedir música no final em homenagem Com certeza. ao Dia Nacional do Samba. Aliás, quem faz aniversário hoje também é o teu blog, não é isso? 3 anos de Veja? Exato, 3 anos de Veja e ganhei um presentão, porque meu blog calhou de ser o primeiro aí na reforma visual do site e já estou ali Teve testando gente as até que novas andou cantando ferramentas. parabéns, viu, Felipe? Não sei se você ouve daí. Teve gente que andou cantando parabéns pra você. Você consegue ouvir, não? Maravilha, muito me honra. Estou ouvindo aí alguma coisa no fundo, mas é uma alegria. 3 anos É um de happy Veja. birthday, é um parabéns em búlgaro antigo pra você matar a saudade da ex-presidente Dilma Rousseff. É ela, a senhora, aquela que parece que já está citada aí na delação do Odebrecht como alguém que sabia de tudo, mas que talvez não tenha pedido nada, né? Mas só sabia, já está sendo acusada. Já tem especialistas dizendo que ela pode ser acusada por prevaricação, não é isso? Porque ela sabia de tudo e não fez nada. Aliás, uma capa da Veja foi aquela, ela sabia de tudo, Lula também, e agora parece que as pré-informações sobre a delação da Odebrecht estão confirmando aquilo. Exatamente. A gente vai falar daqui a pouco da Odebrecht, do acordo de leniência e as suas cifras bilionárias. Vamos começar nossa conversa, então, pelo senhor Renan Calheiros, presidente do Senado Federal. Pela primeira vez na história e vergonhosamente, o Brasil tem um dos homens mais importantes da República na linha sucessória do presidente da República réu. Renan Calheiros é réu por peculato, Felipe Moura Brasil. Finalmente, né? Finalmente uma notícia boa. O Brasil também tem um dos sistemas de justiça, em algumas instâncias, pelo menos, mais lentos do mundo, não é? Então, aí, anos e anos dessa denúncia. Você cobriu bem essa denúncia naquela época. Quase sabe? quase uma década. Pois Porque é. esse caso eclodiu em 2007. Pois é, e ainda tem vários. Ele é alvo de 12 inquéritos, já aconteceram várias coisas depois desse caso. Esse caso nem é o mais grave de todos, de que ele é acusado. O Renan acabou saindo até no lucro, porque denúncias relativas a esse processo acabaram rejeitadas lá na sessão do Supremo, por falsidade ideológica, e uma outra ficaram só com o peculato. E agora ele pode aí ser ligeiramente... Desliga o telefone aí, continua, Pode. desliga o telefone, segue o papo, vamos lá. Ele pode ser ligeiro... no modo político, em termos de relação ao mandato dele, que termina em fevereiro, porque vai ter eleição para presidente da Câmara e presidente do Senado, pode ser que ele seja salvo pelo gongo, porque vai ter o recesso parlamentar. O Dias Toffoli, não é, o ex-advogado de carreira no PT, ele pediu vista do processo da Rede sobre aquele negócio de não poder ser réu quem está na linha sucessória da presidência, né? O Renan, o terceiro, se o Rodrigo Maia, no caso presidente da Câmara, não puder, é o presidente do Senado que assume. Então termina em fevereiro, vai ter o recesso agora, pode ser que ele consiga terminar o mandato, de modo que o governo Temer não está tão preocupado com mais essa loucura institucional que está acontecendo durante o período que o Temer está no poder. Se o Renan virasse réu antes, né, no começo do ano, no meio do ano, ele teria mais tempo ali para aprontar das dele, né? Porque exatamente. O Renan está sempre barganhando em todos os lados e ele pode causar uma confusão quando os interesses dele estão no jogo. Em fevereiro ele deixa a cadeira. Um político de Brasília me disse hoje que o Renan é conhecido por ter 7 vidas, né? Dados os escândalos que ele se safou. Agora são 12 inquéritos, talvez faltem algumas aí ao longo dos próximos tempos para o Renan Calheiros. Mas o que me chama a atenção, Felipe, e aí eu queria pedir a tua opinião, é que é o seguinte, a gente não tem muito o que esperar do ponto de vista de decência, de ética, dos políticos brasileiros, ainda mais depois do que a gente viu a Câmara dos Deputados fazer sorrateiramente na última terça-feira, quando o brasileiro de bem dormia triste, solidário na dor com aquela tragédia toda, enquanto isso os deputados preocupados com o próprio umbigo aprontaram das suas com o pacote anticorrupção. Mas estendo isso ao Senado, a gente não tem muito o que esperar da política brasileira, mas o mínimo
que o senhor Renan Calheiros deveria fazer é renunciar à presidência do Senado Federal, porque ele é réu. Deixar a presidência, deixar imediatamente a cadeira. E o mínimo que os partidos aliados ou de oposição ao governo Temer, não importa o seu lado neste momento, deveriam fazer é cobrar que o senhor Renan Calheiros renunciasse à cadeira. Mas, conhecendo o Renan Calheiros como a gente conhece, e para usar um bordão que ele adora, dizer não arreda o pé, ele não vai arredar o pé. É muito difícil ele arredar o pé, até porque está no final, né, desse mandato dele como presidente do Senado. Agora sim, deveria haver pressão. Felizmente, o presidente da OAB está cobrando isso dele, pelo menos tem aí algumas entidades se pronunciando, e ele deveria sair mesmo. É grotesco que o Renan esteja lá liderando o Senado, né, a Casa Alta lá do Congresso, com 12 inquéritos nas costas, réu. Realmente é um absurdo. A gente comemora porque é finalmente uma boa notícia, assim como a assinatura da delação da Odebrecht, mas ele tem de sair. O Cunha saiu, ele está assim, cada vez mais parecido com o Cunha, né, tentando manter ali o seu mandato, mesmo depois de abatido com esses processos, e a gente espera que o Renan saia o quanto antes. Com uma diferença em relação ao Cunha, eu me arriscaria a dizer, Felipe Moura Brasil, a cara de pau. Claro. Porque o Renan Calheiros teve a cara de pau de sentar ao lado, né? O Sérgio Moro, juiz responsável pela Lava Jato, estava sentado ao lado dele nessa semana. Ele compareceu ao Congresso Nacional e o Renan Calheiros disse o seguinte: a Lava Jato é sagrada, sendo que ele, Renan Calheiros, tentou a todo custo aprovar o pacote desfigurado anticorrupção, que inclusive contém uma emenda que visa a retalhar a Lava Jato. O Renan Calheiros tentou a todo custo aprovar uma emergência para passar esse pacote no Senado. Por sorte, por pressão popular e pelo bom senso de alguns senadores, porque no Senado as coisas não acontecem a toque de caixa como acontecem na Câmara, o pacote não passou. Ganhou, o presidente Michel Temer, inclusive, ganhou um fôlego com isso. Mas a cara de pau do Renan Calheiros de dizer que a Lava Jato é sagrada não vou dizer surpreendente, Felipe, porque a gente conhece o Renan Calheiros, mas eu quero passar a bola para você para comentar esse episódio, a ida do Sérgio Moro a Brasília. Aliás, teve um cara pintada, que também virou cara de pau ao longo do tempo, né? O Lindbergh. E o ponto em comum aí nisso que você está falando em relação ao Renan e ao Lindbergh é que o Sérgio Moro, ao desmascarar o Lindbergh, e eu fiz um vídeo que hoje está lá no primeiro lugar no Brasil, nos vídeos em alta no YouTube, sobre esse grande momento, eu comento o Sérgio Moro desmascarando o Lindbergh, é que o Moro falou, eu ouço essas afirmações de que a Lava Jato é sagrada, pois é, deu uma cutucada ali no Renan, mas ao mesmo tempo estava o Lindbergh praticamente confessando que o projeto sobre abuso de autoridade precisava passar porque o Moro supostamente, segundo as acusações do Lindbergh, ali, o porta-voz do Lula, né, se vitimizando, defendendo o chefe, o comandante máximo do Petrolão, como diz o Ministério Público Federal, o Moro mostrou que a Lava Jato é sagrada. Eles dizem isso, mas eles tentam ali retaliar as autoridades envolvidas na Lava Jato especificamente. Então foi um grande momento, o Moro com uma serenidade impressionante, uma honestidade impressionante, lidando com aquele cinismo, aquela disfarçatez dos parlamentares. Ele demoliu essas pessoas, aqueles argumentos, falando dos efeitos práticos. O Moro paira acima das paixões políticas e até criminais ali. E ele mostrou os efeitos do projeto de abuso de autoridade também, mostrou como uma coisa é um policial, como eu comentei no vídeo, uma coisa é o policial abusar sexualmente do preso, outra coisa é você querer retaliar o juiz por decretar uma prisão, por fazer uma investigação, que depois pode ser revogada numa instância superior, porque o sistema de justiça ele tem esses contrapesos. Então alguém que toma uma decisão que uma instância superior interpreta de outra maneira, pode ser revogada, né? E o juiz não pode ser criminalizado por causa disso. Então ele foi levar essa mensagem, mostrando que os parlamentares não podem criminalizar essa divergência, enquanto estavam lá os outros defendendo seus próprios interesses, tentando legislar em causa própria, para fazer com que, sob o pretexto de punir abusos de autoridade,
Aliás, passem Felipe, ali formas de salvar os culpados. Aliás, a gente tem um vídeo, né, que você chamou a atenção. Você quer mostrar o vídeo? Vamos mostrar o vídeo do Moro conversando com o senador Lindbergh? Vamos mostrar um trecho. Eu tinha separado aí um trecho em que o Moro realmente desmascara ele. Vamos lá, vamos Fica colocar. Claro vamos aqui, colocar. que está se afirmando que eu, na condução do caso, cometi abuso de autoridade e devo ser punido. Então, me parece claro que a intenção que subjaz, não digo em relação a todos, mas há uma intenção clara de que a lei, o projeto de lei de abuso de autoridade, seja utilizado especificamente para criminalizar condutas de autoridades envolvidas na Operação Lava Jato. Para mim ficou evidente com o discurso do eminente senador que o propósito é exatamente esse, ao afirmar aqui, categoricamente, que eu teria cometido atos de abuso de autoridade na condução dessa operação. Então, a questão a ser colocada é saber exatamente, então, é essa a intenção do projeto ou não é? Pois é. Pois é, então. É o que eu falo lá. Ele descascou, né, mostrou, a gente tem que agradecer até, ironicamente, o Lindbergh por ele ter deixado claro a intenção da qual a gente estava sempre falando, que eles realmente têm a intenção deliberada de retaliar a Lava Jato. É isso que eles estão fazendo. Agora... E o Moro ali estava um pouco numa armadilha, teve o Gilmar Mendes que foi lá falar também, e o Gilmar disse que não tem esse negócio de não é o momento tem que ser agora. Ele defendeu restrições ali ao pacote anticorrupção também, mas o Gilmar Mendes focou nas restrições que foram feitas na comissão ainda, na Câmara, e não nesses jabutis, nessas pegadinhas que foram embutidas na hora do plenário da Câmara. E esse que foi o maior problema, foi ali que o relatório do Onyx Lorenzoni, que aliás está trocando farpas aí com o Renan Calheiros, foi desfigurado completamente em desfavor da sociedade brasileira para premiar os corruptos. Mas eu tenho uma hipótese, eu tenho uma pista de por que tudo isso aconteceu, Felipe. Vem aí a delação da Odebrecht, quer dizer, a delação já aconteceu, né? Depois meses de negociação, mas vem aí os nomes e Exato. Parece que beiram 200 congressistas, 200 políticos enrolados com a Odebrecht. Naquela que eu sempre me recordo de uma conversa do Sérgio Machado, da Transpetro também, para lá de enrolado na Lava Jato, com o José Sarney, na qual o Sarney dizia que era uma metralhadora .100. Assim ele se referia à delação da Odebrecht. E, ao que parece... vai levar a uma série de políticos, de deputados, de senadores para a vala da Lava Jato, o Felipe. E isso explica por que eles agiram de maneira tão sorrateira e com tanta pressa nessa semana, né? Sem dúvida, eles estavam com pressa. O Lindbergh, aliás, foi um dos 14 senadores que votou ali no regime de urgência, que o Renan tentou articular. E que está na Lava Jato. Citado na Lava Jato, são vários senadores ali dos que votaram pela urgência que estão citados na Lava Jato. Eles estão apavorados e a gente espera que a delação da Odebrecht compense, inclusive, esse pedido vergonhoso de desculpa que a Odebrecht fez, cheio de eufemismo, pedindo desculpa pelo erro. Erro, olha, se você chama crimes de erro, de práticas impróprias, são crimes, a indenização vai ser de 7 bilhões, 8 bilhões de reais. Exato, esse é o ponto, Felipe. 6,8 bilhões de reais. Isso daí é PIB de algum país por aí. É um absurdo isso. É um absurdo. Olha o tamanho do roubo. Eu zombei no Twitter que eu peço desculpa pelo erro quando eu esbarro em alguém sem querer. Né? E pela prática imprópria... Derruba o copo, né? Você derrubou o copo, cai alguma coisa. Por prática imprópria, quando eu esqueço de devolver um livro que alguém me emprestou voluntariamente, né? Agora, desculpa pelo erro, assim, de 8 bilhões, foi mal aí, entendeu, sociedade? E ainda fala umas coisas ali, a sociedade quer elevar, não sei o quê, parece que a sociedade não queria antes, entendeu? A sociedade quer... então, não vamos também culpar pressões externas, assim, não vamos, mas já estamos citando que isso existe, que nós fomos, né, talvez conduzidos a fazer o que fizemos. Quer dizer, implicitamente, tem várias formas de amenizar a culpa. E isso é terrível, porque num ambiente cultural repleto de eufemismos, esse é um dos problemas do Brasil. É assim que a escória da sociedade cresce.
é alçada a cargos, a postos de poder, porque as pessoas não chamam as coisas pelo nome. E a gente teve no Brasil uma corrupção no sentido intelectual, do termo da própria camada intelectual, que foi reduzida a megafone de interesse partidário e parou de chamar as coisas pelo nome. Foi isso que fez com que esses criminosos chegassem ao poder e pudessem aí fraudar contratos públicos, lotear cargos com fins arrecadatórios, tudo isso que a gente está vendo aí, que a Lava Jato está mostrando para o Brasil. Eu gosto disso, viu, Felipe? Eu também acho que as pessoas têm que ser chamadas por aquilo que elas são. Corrupto é corrupto. Exato, corrupto é corrupto, bandido é bandido, vândalo é vândalo, e não dá para ficar amenizando, mas infelizmente a paixão política, a ideologia, lógico que a gente tem que ter responsabilidade, então nós como jornalistas não podemos, inclusive, chamar de bandido quem ainda não foi condenado, falar especificamente nomes de pessoas, chamar de criminoso aquele que não está ainda provado as coisas, mas a gente tem de chamar pelo nome. E a confissão, né, tem uma tradição na cultura cristã que também houve na nossa sociedade uma descristianização aí, com todo esse processo de hegemonia ideológica, petista, na cultura também, isso se apodreceu muito. A confissão liberta, as pessoas têm de se libertar pela palavra, pelo menos, dos seus erros, dos seus pecados, erros das pessoas comuns, né, que eu estou dizendo, no caso da Odebrecht, dos seus crimes, crimes imensos. Exatamente, e quando eu falo que tem que ser chamado pelo nome corrupto, é porque há uma dezena de políticos, empresários, operadores já condenados por corrupção, Felipe. É por isso que, só para deixar claro a quem estamos chamando de corruptos. Exatamente, já tem vários condenados, inclusive lá no partido do Lindbergh, que está querendo ali dizer que os juízes não podem ficar acima da lei. O que é engraçado, e até teve uma procuradora que escreveu isso, é que aquela lei sobre abuso de autoridade não vale, por exemplo, para os parlamentares que podem votar ali coisas inconstitucionais, que depois já aconteceu, por exemplo, no processo de impeachment, o Barroso deu aquele voto para anular a sessão da Câmara, no caso da votação secreta para eleger os membros da comissão de impeachment na Câmara. Então, o Barroso deu aquele voto, que na época eu considerei absurdo, porque o Eduardo Cunha, com todos os crimes que ele cometeu e com todas as ilegalidades, aquilo, pela posição institucional dele ali de presidente da Câmara, estava correta a decisão. Mas o STF resolveu anular a sessão da Câmara. Então, o STF ele pode decidir que certas atitudes dos parlamentares ferem a lei, mesmo que não firam, né? Ele pode. Aí você vai criminalizar o parlamentar que tomou aquela decisão. É isso que eles estão tentando fazer com os juízes, mas eles não fazem para eles próprios. Então, quer dizer, é um festival de cinismo e ficam dizendo que os juízes não podem ficar acima da lei e tal, quando eles, na verdade, estão querendo colocar a lei abaixo deles. Perfeito. Assina embaixo aí o que você falou, e acho que não há mais espaço no país para uma rasteira desse tamanho na sociedade brasileira. Acho que o Brasil cansou e é possível até que domingo as ruas voltem a dar respostas. Felipe, para a gente encerrar, eu vou passar a bola para você, porque hoje quem pede música é você. É verdade, hoje é Dia Nacional do Samba, eu sou do samba, eu adoro samba. Frequento as escolas de samba, hoje menos, né, porque esse pessoal aí está me dando tanto trabalho, estou tendo que escrever tanto, mas tem uma música que o Bezerra da Silva consagrou, que todo mundo conhece, que tem tudo a ver com esse momento do país. Então solta aí em homenagem ao Dia Nacional do Samba. Muito bem, um abraço para você, Felipe, e a gente encerra na voz de Bezerra da Silva. Vamos lá, até mais. Um abraço. Pega ladrão.